Meta 1. O conteúdo refere-se ao assunto estética e a visão ao longo da história de como a beleza vai sendo conceituada, as diferentes definições que vão surgindo sobre o que é belo, até chegar aos nossos dias. Esse conteúdo é a base para entendermos a arte contemporânea, a arte atual. Vamos falar sobre as atividades. Questão 1. Qual a definição de belo segundo Aristóteles? São belos os objetos que possuem ordem e grandeza proporcionada. Bem, aqui nós temos a base para essa primeira etapa do estudo. 1. A beleza está no objeto. 2. Ela precisa de um padrão de critérios para ser considerada bela. Questão 2. O que é o conceito ordem segundo Aristóteles? Disposição geométrica dos elementos visuais, como o exemplo da disposição piramidal exemplificada no texto. Nas imagens abaixo, também podemos ver que os elementos visuais dos personagens estão dentro de uma pirâmide imaginária. Questão 3. O que é o conceito de simetria? É assim denominada a semelhança entre objetos, ou partes de um objeto, que estejam posicionados em lados opostos de uma linha média. Se imaginarmos uma linha vertical no centro de cada imagem abaixo, podemos observar que as metades são como se fossem espelhos. Existe um equilíbrio em ambos os lados na disposição de personagens, de figuras, de cores e de formas. Questão 4. O que é o conceito proporção? De maneira simples, podemos dizer que é a medida do objeto, representado em equilíbrio entre altura e largura. Podemos ver nas imagens abaixo. Se a altura da imagem for desproporcional, teremos a impressão de que algo está errado, ou fora do padrão que conhecemos no mundo real. Questão 5. O que é o conceito graça? Uma correção aqui, esse termo não é segundo Aristóteles, ele é mais recente, século XVIII. Pode ser definido como a beleza em movimento, a leveza que uma obra de arte pode passar, a harmonia, esse equilíbrio todo que traz uma sensação agradável, uma sensação de graça para quem observa. Meta 2. A proposta da atividade é apresentar de maneira cronológica como os movimentos artísticos foram se sucedendo até os dias de hoje. Também reforçar o conceito de alguns termos, como classicismo, vanguarda, arte clássica, para que possamos formar uma boa base para o conteúdo que estamos estudando. Questão 1. O que é arte clássica? Clássico é o termo geralmente usado para se referir ao estilo do período greco-romano, também conhecido como antiguidade. Aqui os filósofos começam a pensar sobre a questão do belo e a formar essa ideia de beleza que para muitos ainda é a referência nos dias atuais. Questão 2. O que é classicismo? O classicismo refere-se ao mundo antigo, ou seja, a valorização da antiguidade clássica como padrão por excelência do sentido estético. É interessante observarmos que o classicismo surge no Renascimento, século XVI, resgatando as ideias lá de trás da antiguidade romana. Daí o conceito de classicismo. Questão 3. O que foi o academicismo no Brasil? Interessante observarmos o termo academicismo. Refere-se àquilo que é criado a partir das normas de uma academia. Aqui no Brasil, a primeira academia de arte foi criada em 1816. Ela foi criada pela missão francesa que chegou ao Brasil. Ela tinha o objetivo de institucionalizar a produção artística, criando modelos e padrões. A partir disso, o artista então brasileiro começou a ser ensinado a criar, a pintar nos moldes da arte europeia. Questão 4. O que é vanguarda em arte? Todos os movimentos artísticos que surgiram no início do século XX até a sua metade, ali no período da Segunda Guerra Mundial. Por que vanguarda? Porque todos eles buscavam romper com o padrão clássico e acadêmico que até então vigorava na arte. Questão 5. O que é arte contemporânea? Uma tendência artística que surge após a arte de vanguarda, na segunda metade do século XX.
Temos então um cenário dinâmico e em desenvolvimento, pois a cada nova tecnologia, a cada nova realidade social ou comportamental, a cada nova possibilidade de material que surge em nosso dia a dia, é criada uma nova linguagem artística e, consequentemente, estamos sempre revendo o nosso ponto de vista sobre o que é belo ou não.